Pode chegar um pouco mais perto. Chegar perto de... Tentar enquadrar os dois no mesmo... Na mesma foto. Isso. Aí vamos lá. Orlando Locatelli e Maria Helena Locatelli. Esse casal chegou em 1972 na Transamazônica, trazido pelo INCRA, com 2 filhos naquela ocasião. Sim. Vamos começar falando, Orlando e Maria, do cenário, do clima que se vivia lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, de onde vocês vieram. Naquela ocasião, o que vocês tinham, como vocês viviam lá? Olha, a gente era filho de agricultor lá no sul, e vendo que não tinha possibilidade da gente poder obter terras para trabalhar, vendo a propaganda do INCRA na época, a gente achou por bem que deveria de se inscrever para vir em procura de melhores dias e mais terra para poder trabalhar, né? Quantos hectares vocês tinham naquela ocasião para trabalhar lá? Lá a gente tinha a faixa de umas 6 hectares. 6 hectares, 6 hectares. Onde criava a família, trabalhava? A família trabalhava, tinha suas vaquinhas de leite, né? Tinha seus bichinhos em casa. E a gente via que aquela área não dava para a gente poder criar os filhos. E não tinha nenhuma outra opção lá. Era agricultura e pronto. Os pais da gente eram agricultores, viviam sempre viviam da terra. Vivendo da terra. E como a terra, trabalhar abraçado na terra, não se tinha bons lucros e não tirava quase nem para o sustento. A gente vendo aquela propaganda do INCRA, a gente veio em busca, né? Que aqui tinha uma propaganda que ganhava 100 hectares de terra, com áreas já mecanizadas, casa mobiliada, essas coisas. A gente, sabe, foi se influindo e viemos parar no Pará mesmo. A Maria tem uma poesia que fala exatamente dessa propaganda, Maria. Como é que dizer? Você coloca até aí o texto da propaganda que era ouvida na rádio lá. Como que era? No texto da propaganda dizia: você, agricultor, quer melhorar de vida? Então venha e se inscreva logo e viaje para a Amazônia. Vai possuir muitas terras, ganhar um bom salário, casa, mobília e comida. Olha que trecho bonito, hein? Isso realmente atraiu vocês. Na ocasião, Maria, quando o Orlando resolveu se inscrever no INCRA, junto inclusive com um cunhado seu, Valdomiro, né, que também veio para cá, qual foi a reação de vocês, mulheres? Vocês tinham noção, o que vocês pensavam naquela ocasião? Uma vez que vocês eram jovens, né? Muito jovens. Muito jovens ainda. Olha, foi bem difícil, né? Para quem era acostumada a viver naquele lugarzinho, né? Inclusive a gente não conhecia nem a capital do estado onde a gente morava, né? Então foi bem difícil a gente tomar essa decisão, mas como era todo mundo jovem, a gente achava que aquilo era uma aventura muito grande, que a gente ia conhecer um pedaço do nosso Brasil que ninguém conhecia, né? E nem imaginava como era. Então naquele momento a gente achou até fácil de ajudar os maridos a dizer sim para essa viagem, né? E foi isso que aconteceu, né? A gente veio quase nas escuras, sem saber como seria, né? Só pensava nessa viagem, conhecer, e achando que as coisas iam ser as mil maravilhas, né? E ao contrário, quando a gente chegou, se deparou com uma coisa totalmente diferente. Você tem muitas lembranças, certamente, desse período anterior à viagem e assim, da saída, né? Muitas lembranças. Que são as coisas que mais marcam, né? As despedidas e tal. Sim. Como é que você narraria aquele momento na vida de vocês? Olha, aquele momento foi uma coisa assim que eu acho que a gente pode passar os anos que passar, a gente já não esquece jamais isso aí, porque foi uma coisa muito triste, né? A gente vê
a mãezinha da gente, né? A gente só tinha mãe, o pai já tinha falecido. E todos os irmãos, né? Ficaram lá chorando e a gente também saiu que não tinha coragem nem olhar para trás, porque para deixar eles lá todinho. Primeira vez sair de casa com uma distância dessa. A coisa não foi de brincadeira, não. Foi muito triste. E a gente veio até quase chegando na capital, chorando desesperadamente, que achava que era o fim e que nunca mais a gente ia ter a oportunidade de rever nossos familiares que lá a gente deixou. E vocês enfrentaram certamente muita contrariedade dos familiares, né? Muito, quando tomaram essa decisão. Com certeza. O próprio Orlando deixando os pais, né? Ainda novo. E você também deixando a mãe, né? Que era viúva e tal. Inclusive a gente veio só com uma irmã pra cá, né? Que veio na nossa responsabilidade, que era solteira, né? E a outra era casada, né? Que é a Elza, mulher do Valdomiro, que veio junto também. Mas foi muito difícil esse momento de decisão para vocês? Muito difícil, demais difícil. A gente se desapegar das coisinhas que a gente tinha lá, né? Com muito sacrifício conquistado, né? Pois vocês estavam me contando que a casa que vocês venderam foi entregue com tudo dentro, tudo que tinha, né? E não tiraram nada de dentro para poder entregar a casa, porque... Por que isso? Eram as promessas que atraíam, era? Era as promessas, e mesmo que a gente ia viajar, né? A gente ia viajar para um lugar distante e não tinha como levar. Era obrigado a vender ou então deixar. Então já que a gente negociou com tudo. Para poder estar livre para poder viajar. Se não fosse fazer dessa maneira, a gente, como é que ia poder? E eu lembro que numa situação que você, por exemplo, comprou armas. Né? Vinha para a Amazônia. A gente sabia que a Amazônia aqui era só fera, nós íamos enfrentar a mata, nós íamos enfrentar, inclusive, uma selva cheia de bichos, de animais silvestres. E a gente sabia que a gente ia precisar de alguma arma para poder se defender. Certo. E a gente comprou, sim, compramos uma espingarda, compramos um revólver, inclusive, para trazer, para arma que a gente pudesse carregar constantemente. Naquela época era mesmo muito perigoso, desde a porta da casa era perigoso, porque... E as armas então foram benéficas naquela ocasião para vocês? Foram muito úteis as armas. Caça. A gente caçava, era a sobrevivência da gente, que a gente mais... Onde nós tirava carne para sustento era da caça, né? E não tinha ninguém escapado não, né? Inclusive na primeira semana que a gente chegou, ficou acampado no barracão, né? Feito pelo INCRA. Ele saiu para pescar junto com o cunhado e levou uma mordida de uma cobra, né? Uma cobra venenosa. Eu acho que foi Deus mesmo que deu essa força, que ele não... Foi curado logo, né? E não teve muitas consequências, mas que foi uma cobra muito venenosa que picou ele. O Orlando também sofreu um acidente, né, Orlando? Sofreu um acidente. Na derrubada da roça, da mata. A primeira derrubada que eu fiz de mata, aí a gente trabalhava de motosserra, né? E aí eu fui chamado para derrubar de um vizinho meu. Inclusive o colega que estava trabalhando mais eu morreu debaixo de uma copada de árvore. E eu me quebrei todinho, quebrei 7 fios de costela só numa pancada. E até hoje eu sofro as consequências, né? Até hoje ainda estou com sequelas, com hematoma nas costas. Inclusive pouco tempo aí eu tenho que ir para fazer fisioterapia, porque começou a me prejudicar. Mas graças a Deus estou recuperado, mas teve muito... Foi traumático. Foi traumático. Porque veio um companheiro... Veio um companheiro morto e a gente debaixo da gaiada da madeira, né, exprimido, tudo quebrado. Para mim foi um trauma, né? Um trauma. Depois que vocês saíram de lá, de Tenente Portela, era um comboio de ônibus, né? Vieram várias famílias vieram com vocês e tal. Vocês chegaram num hotel em Porto Alegre e foram bem tratados lá. Muito bem tratados. O Hotel Conto, né, de Porto Alegre, um dos melhores hotéis de Porto Alegre, que o INCRA deixou nós lá. Ficamos acho que 2 ou 3 dias lá, né?
3 dias. Para vocês era uma grande novidade. Era Grande Nós novidade. não conhecia a capital, né? Nunca tinha andado em Porto Alegre. Tudo maravilhoso, muito bem atendido. E inclusive eles parece que tiveram uma paixão assim, de repente, por nós, mulheres, por exemplo, né? Que tudo bonitas, novas, jovens, com uma pele muito bonita. Vocês estavam com quantos anos, você? Eu estava com 24 para 25 anos, que eu fiz 25 ao chegar na Transamazônica. Certo. E a irmã mais nova também, que eu trouxe junto, né? A outra minha irmã mais velha, a Elsa, que estava junto. Eles faziam muita proposta para a gente ficar trabalhando no hotel, porque o que a gente vinha fazer no meio da selva amazônica, né? Ia entregar a pele para os mosquitos, né? Então, que nós estávamos muito enganados, achando que ia ser bom, mas não ia ser bom para nós. Nós ia se arrepender muito. Era para a gente ficar lá, tomar uma decisão naquele momento e não vir com a caravana do INCRA. Mas a gente estava achando que era pura verdade, né? Aquela propaganda toda, estava só achando que Vocês estavam de cabeça feita pela propaganda. Feita pela propaganda. Era uma coisa incrível. E o pessoal de Porto Alegre, lá do hotel, querendo tentando orientar. esclarecer, sim. tentando fazer vocês desistirem da ideia e já oferecendo tudo lá mesmo no Lá mesmo hotel. o emprego, inclusive, no hotel, né? Eles ofereceram pra gente. Mas nada, a gente estava incutido para vir para a Amazônia. Né? E o Orlando chegou a ir no jogo lá do Grêmio? Arrumamos logo um conhecimento lá com o pessoal do hotel e uma pessoa de lá que trabalhava lá, o gerente do hotel lá, me chamou para me levar para o estádio para assistir um jogo do Grêmio. Foi muito bacana, nós assistimos o jogo do Grêmio, viemos de volta, ficamos no hotel também, que eles me trouxeram de volta. Foi uma coisa inédita, que você nunca... Para mim, rapaz, seria uma coisa que eu nunca nem sonhava de ter acontecido assim. Certo. Bom, a viagem, então, de avião até Belém, né, naquela ocasião, um avião a jato que vocês também nunca tinham experimentado. Inclusive a primeira vez, né? A gente entrou dentro de um avião, né? Tem algum fato assim que marcou? Inclusive tinha uns amigos nossos, né, que vieram também, agricultor. Eles começavam a encher as vasilhas de água lá na parada, perto do aeroporto, né? Para levar no avião, e a aeromoça atacou ele de um senhor que ia com 1 litro grande, né, nas costas, um garrafão. Disse, meu senhor, por que o senhor vai levando toda essa água? Ele disse, a gente vai ficar com sede, que a viagem é longa. Eu disse, não, meu senhor, nós temos água, tem lanche, tem tudo, vocês não vão sofrer dificuldade em nada. Aí ele ficou tão sem jeito assim e devolveu a água lá, deixou para alguém que pegou antes de entrar no avião. Mas era todas essas coisas, né? Completamente inocente, todo mundo que veio naquela caravana. Né? E vocês chegaram para Belém, até Belém, né? Até Belém. E de lá, Belém, como é que foi? Belém, Altamira, foi? Vocês foram para onde? Altamira. Ali em Belém a gente já começou a sofrer. Já foi o sofrimento, que deixaram nós numa pensão horrível, não tinham de dormir, não tinham lugar, jogaram nós lá, para esperar o outro voo no outro dia, né? Foi muito sofrido, e aquele calor, quando eu pisei, a gente saiu do sul, friozinho, né? Quando eu pisei no Pará, assim, lá no aeroporto, saí do avião, eu senti aquele vapor tão grande, assim, parece que eu estava entrando num forno. Eu disse, meu Deus, que quentura é essa? Parece que tem fogo aí. Não, é o local mesmo aqui que é quente assim. E ali em diante foi só sofrimento, que ficamos lá até no outro dia, e pegamos um avião, deixaram nós em Altamira, lá sem casa também, tinha que banhar, tinha que pegar água no mesmo lugar onde o pessoal estava acampado lá, que banhava dentro de uma mina de água que tinha em Altamira, e todo mundo tinha que pegar aquela água para usar para fazer a comida. Foi muito horrível. E aí vocês não tinham ainda, assim, a destinação de vocês, na verdade, lá de Altamira? Como foi lá? Nós viemos com umas plaquinhas já desde, eu acho que de Porto Alegre, dizia Pique Itaituba, todo mundo. Pique Itaituba. Desde Portela, né? Lá você já escolhia. Emplacado com o Pique Itaituba, né? Mas ficar em Itaituba, não era para ficar. Pois é, mas isso o INCRA já fazia lá na hora da inscrição. Na hora do Mas vocês que decidiam, não? Vocês que pediam para ir para o Pique Itaituba, não? Fizemos a inscrição, quando foi feita a inscrição. Eles que disseram que não. O INCRA que destinava. Destinava. Certo. E na inscrição, o que eles pediam, assim? Qual era que tipo de informações vocês davam para o INCRA?
Olha, eles faziam várias perguntas sobre agricultura, né? Você conhecia a agricultura, você sabia trabalhar na agricultura, que tipo de agricultura que a gente tinha costume. Para confirmar mesmo se a gente era agricultor ou não, né? Se eu estava enganando. Certo. Aí quando chegaram em Altamira, vocês tinha o pique Altamira e tinha o pique Itaituba. Então vocês foram primeiro pro pique Altamira. Eles deixaram nós no pique de Altamira. Mas isso chegou a dar algum conflito com vocês assim? Não, nós não viemos para cá, vamos para... Inclusive, eu fui uma das que reunia as irmãs e as colegas que estavam lá também, que tinham vindo no mesmo voo, né? E fomos procurar o tal prefeito da cidade. Prefeito de Altamira. De Altamira. Fomos no prefeito e cada uma das gaúchas lá chorava e dizia que não queria ficar de jeito nenhum lá, que desse o jeito que nós estávamos com nós estava destinado para outra região. Itaituba, né? E como é que a gente iam deixar nós lá, que não tinha nada, né? Não, vocês nem imaginavam que seria bem pior para cá. Pensando que lá estava ruim, né? Nós íamos para um lugar que era as mil maravilhas, com aquilo na cabeça, né? Que nós ia chegar, nossa casa estava lá esperando, prontinha, só para receber a gente, né? Aí fomos lá, brigamos com o prefeito e ele, não, mas vocês são trabalhadores, vocês não querem ficar aqui conosco, aqui a gente quer os gaúchos, que a gente sabe que os gaúchos são trabalhadores. Aí, não, nós viemos para ir para Altamira, nós queremos o ônibus urgente para levar nós para Itaituba. Uma ideia fixa na cabeça. Fixa. Queria ir no destino onde que a gente foi. Aí vai para cá, vai para lá, o prefeito garantiu, não, amanhã eu vou dar um jeito de arrumar todinho as conduções para mandar vocês. Aí arrumaram ambulância e ônibus, tudo, e deixaram nós. Eles jogaram nesse, que a minha história aqui, de poesia, diz aonde eles deixaram nós, né? Que foi aonde? Foi na beira da rodovia, né? Num barracão, né? Feito. Ali no quilômetro 197. Mas antes, vocês vieram de Altamira direto para o 197? Direto. Ou ainda foram para... Não fomos para Itaituba. Nós fiquemos já no projeto, que lá já alcançava o projeto Pique Itaituba. Até placa era Pique Itaituba. E aí, como é que foi então essa viagem, essa chegada lá? Muito sofrida. A viagem foi muito sofrida. De ônibus? De ônibus, e o pessoal esperando que já chegava, né? E nunca chegava. Aí tinha ambulância também, tinha pessoas que adoeciam, né? Ficavam mal na estrada. Aí a ambulância atendia lá mesmo, né? E foi até que chegamos no dito lugar onde eles deixaram nós, né? Mas a gente sempre com a esperança que ia ficar poucos dias ali e iam levar nós para as casas prontas já, né? Do jeito que foi a propaganda, mas... Foi tudo o contrário, né, que a gente pensou e acreditou. Aí vocês ficaram quanto tempo nesse barracão? Esse barracão aí, fiquemos a faixa do que? De um mês quase, né? Mais de um mês. Porque as famílias, eles pegavam as famílias e iam... Levavam para... Distribuindo para os lotes. Distribuindo. E escolhia, o camarada ia reparando os lotes, as terras. Aí o trabalhador... A gente escolhia onde queria ficar, qual era o perímetro que a gente queria ficar. Certo. E aí cada qual escolheu um lote, onde queria ficar, porque... Mas escolhia assim, no meio da mata. Não tinha mata aí. A demarcação era só os extremos dos lotes. Só, isso que era. Só. Aí chegava lá, havia uma numeração. E aí você dizia, olha, eu quero esse aqui. Não entrava para ver nada. Não, a gente olhava à frente assim, se tinha proximidade de água ou não tinha. Né, ver se a terra era boa, que a gente já era agricultor mesmo, né, conhecia a terra e sabia que precisava de água também onde ia morar. Então a gente olhava mais ou menos isso, a água e a terra. Agora, aí começou digamos assim, a cair a ficha de vocês, que todas as promessas que o INCRA tinha feito não estavam se cumprindo. Com certeza. E aí começou a piorar porque você escolheu um lote que vinha na cabeça que havia casa dentro, que havia tudo organizado. Você pegar um lote com só mato, já começava a complicar, né? Já ficou tudo, sabe, sem... E aí, e como que foi, vocês do barracão, vocês iam para o lote para construir o barraco de vocês, como que era? O INCRA ajudava? Como que aconteceu isso? Lá tu tinha que dar seu jeito, tinha que ir para a mata, tirar a folha de coco, de babaçu,
E fazer sua casa, tirar seus esteirinhos de madeira no mato, né? E aí ia fazer sua casinha lá. Do jeito que tu podia, para se esconder debaixo para poder trabalhar. E o INCRA não dava nem ferramenta, não dava? Nada. Não dava nada. E quando ia para Itaituba, o agricultor comprava alguma coisa, aí comprava alguma ferramenta lá em Itaituba, né? Porque Európolis não existia na época, né? Certo. Pois é, ali não tinha onde comprar ferramenta também. Não tinha, não. Não tinha nada. E isso ninguém avisou para vocês antes de vir. Fudemos tudo na figura, do jeito que... Vocês chegaram os primeiros dias no lote, como foi que vocês viveram? Quando vocês mudaram para o lote, como foi? Muito difícil, porque lá não tinha nada, né? Aí os agricultores já tinham um salário muito michado, né? Que iam para Itaituba, traziam as coisas. Inclusive, antes da gente ir pro terreno, né? Lá pro lote, tinha um acobal no barracão, pertinho do barracão onde as famílias estavam, né? Aí lá na acobal tinha um peixão, um peixe seco, que fedia de longe aquele peixe, né? É aquilo que eles vendiam para o agricultor ali, né? E não tinha uma batata, não tinha uma cebola, não tinha um tomate, não tinha nada, não tinha farinha de trigo para fazer pão. Aí as mulheres começaram a se juntar e ir lá no Sacobal dizer que é para eles trazer para Sacobal lá, para a gente comprar, né? O trigo, que a gente era acostumado com o pão, e trazer alguma coisa melhor, né? Porque ninguém era acostumado a comer aquilo, né? Aquele peixe seco já com mau cheiro já. Certo. Aí eles começaram a trazer, né? Algumas coisas que a gente já... Eu fazia o pão num borralho, assim, né? Era 4 pedras e aí uma tampa de um camburão em cima. Aí fazia o fogo, depois tirava a labareda e deixava só as brasas e assava o pão lá dentro, né? No chão. Enquanto as outras meninas iam pescar, né? A Elza e a Olinda iam pescar e eu ficava assando o pão. Que eu cheguei do sul grávida com 3 meses, né? Ah, você estava grávida. É, dos gêmeos. De gêmeos ainda? De gêmeos. Daí foi os primeiros gêmeos que nasceram na Transamazônica. Quase recém-chegado na casa, né? Essa casa que... No barraco lá. No barraco. Improvisaram para ir para cima do lote. Aí depois os gêmeos estavam com 6 meses quando ele foi fazer a roça e foi quebrado. Aí eu fiquei com os 2 gêmeos ali cuidando e ele quebrado. E foi uma coisa assim muito difícil, que a gente fica triste até quando pensa, né, nesse sofrimento que a gente passou lá. Bom, você conta na poesia aí que vocês 3 irmãs, aliás, lê aí esse primeiro verso, pra gente ter uma ideia. Essa poesia eu fiz que tem o título A Grande Partida. Há mais de 30 anos, no Rio Grande do Sul, escutando um radiozinho em nossa modesta casinha, nós bem felizes vivíamos. Ao ouvir o rádio, não se ouvia outra coisa a não ser a propaganda, que a todo momento saía. Você, agricultor, quer melhorar de vida? Então venha e se inscreva logo e viaje para a Amazônia. Vai possuir muitas terras, ganhar um bom salário, casa, mobília e comida. Certo. Pode seguir. Ao ouvir a propaganda, muito linda e tentadora, o senhor Orlando Locatelli, juntamente com seu cunhado Valdomiro Burma, foram para a cidade se inscrever, dispostos a enfrentar os desafios, jamais imaginavam o quanto iriam sofrer. No dia 9 de outubro do ano 1972, chegou o esperado dia. Embarcamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lembro ainda hoje daquele universo azul. Partimos num avião a jato em direção ao norte. A alegria e a euforia era tanta que ninguém pensava em má sorte. Foi triste a despedida. Deixamos a nossa gente com as lágrimas em suas faces a correr, mas procurávamos ser fortes para o Brasil percorrer, em busca de melhores dias para melhor assim viver. E foi então que partimos da nossa terra natal, sonhando com melhores dias na Transamazônica morar, acreditando no tema do governo federal que dizia integrar para não integrar para não entregar. Era o tema. Então saímos com o coração partido, sem mesmo olhar para trás, deixando em silêncio a grande dor sufocar.
Depois de viajarmos alguns dias, na rodovia fomos jogados, sem uma cama para dormir, sem nada ao nosso lado. Só a estrada e a imensa mata e a cantiga da bicharada. Em 3 irmãs abraçadas, chorávamos desesperadas, por lembrar das promessas, mas aqui não tinha nada, só a grande mata para enfrentar e os braços para confiar. E foi então que ficamos em meio ao sofrimento, trabalhando dia e noite para ir sobrevivendo. Vi trabalhadores morrerem num sofrimento tremendo. E o povo que foi migrante, por ter saído dos seus estados de origem para cultivar novas terras neste estado do Pará, trabalhando só com os braços, mas pensando um dia em enricar. E aconteceu o contrário. O povo trabalhou tanto que até desanimou. Ficou mais pobre, velho e cansado, saindo do seu roçado com saudade da juventude que ali tinha ficado. Ao chegar na Transamazônica, veio gente de todos os estados. Um falava de um jeito, outro dizia está errado. Mas o tempo foi passando e todos se conhecendo, se uniam para lutar juntos, num elo de ligação, descobrindo seus direitos com garra e dedicação. Mas infelizmente a saída da terra foi a solução encontrada. Tentar nova vida na cidade é como viver em outro mundo. Suportar tanto barulho é um desgosto profundo. Em 1990, viemos morar na cidade de Santarém. Colocamos os filhos para estudar, para um dia ser alguém, vivendo uma vida diferente. São mais valorizados, inteligentes, cuidando melhor da saúde, organizando os bairros, para que surja mais emprego, lazer, um bom salário e a vida continua com dignidade e muito sossego. Então, resumo da história da família de vocês e olhando assim, relembrando isso agora, esse período todo, esse tempo que vocês viveram, os novos filhos que vieram e tal. A Transamazônica para vocês foi um martírio ou foi uma vitória? Olha, eu acho que foi os dois, né? Porque na época eu como esposa era somente doméstica, né? Do lar. E a precisão, né? O jeito de viver precisava ir mais além, né? Não dava para mim ser só doméstica. Fui convidado pelo padre, inclusive, o primeiro padre da Transamazônica foi o Frei Pedro, convidado para ser catequista dos meus próprios filhos e dos trabalhadores ali de perto, da região. Depois fui convidada para ser professora, né? Tinha pouco estudo, né? Somente a 4ª série, quando cheguei ali, fui fazer curso. Aí tirei o ensino fundamental, fiquei dando aula, dei aula há 18 anos, né? Para os meus filhos e para os filhos de todas as vizinhanças lá de perto, né? E foi assim que a gente começou a sobreviver naquela época, porque da lavoura era pouca coisa que saía, né? Nos primeiros anos, né? Depois foi melhorando um pouco mais, colheita de arroz, essas coisas, né? Aí o povo começou a se acordar, começou a se unir junto com a própria comunidade que ali estava, né? Participando. E a gente começou a descobrir que o governo não estava querendo o nosso bem, né? Ele estava colocando uma coisa que a gente não esperava aquilo, né? E não podia fazer reunião, não podia... Então a gente começou a discutir através da comunidade que não dava mais para ficar daquele jeito, né? A gente até tinha um canto que os padres ensinavam pra gente, né? Que dizia que... No final eu lembro que dizia que quem morre calado é sapo debaixo do pé do boi, né? Eu lembro bem desse canto que a gente cantava muito com a comunidade e foi se acordando aos poucos, né? E foi através de semana catequética, estudos, a gente foi descobrindo que não podia ficar só de braços cruzados e dizer amém, né? Ao programa do governo. Aí foi se unindo para lutar junto, fazia várias lutas lá, né, para ganhar estrada, manifestações. E aí surgiu um movimento pela sobrevivência da Transamazônica ainda. Surgiu. Que foi um dos movimentos mais batalhadores, que conseguiu melhorar um pouco a situação. Um pouquinho, né, a situação do trabalhador. Estradas, assim, medicinais e outras coisas. Mas se vocês pudessem dizer hoje para o governo
vocês como pioneiros de uma região que com 40 anos ainda não conseguiu dar aos agricultores aquilo que prometeram. A Transamazônica ainda é uma enganação. As promessas do governo, né, que trouxeram vocês para cá, não se cumpriram. Não. O que vocês diriam hoje para o governo sobre esse projeto, sobre vocês? Eu acho que, inclusive eu tenho até uma poesia que eu fiz, né, que alguns, né, desses trabalhadores sobrevivem ainda hoje, né, com muito sacrifício, já na velhice, a maioria deles, né. Quem não morreu, né, porque eu escrevi aqui, né, que a gente viu muitos trabalhadores morrerem na época, né, e continuam morrendo até hoje, muitas pessoas com aquela esperança que um dia vai melhorar a Transamazônica, né. Na época a gente veio em 1990 para cá, para Santarém, não aguentava mais sofrer, porque deu malária, né, eu não conseguia mais trabalhar, ele não conseguia mais trabalhar, os filhos já tinham dado malária, já tinham ficado lá, né, os mais velhos já tinham 24 anos. E foi muito sofrido, a gente não tinha mais condição de ficar na Transamazônica. E viemos, graças a Deus que a gente veio ainda com tempo, né, pra cá. Porque a esperança já tinha acabado lá. E aqueles que ainda sobrevivem lá, ainda continuam com a esperança que um dia eles vão melhorar, ainda vão ganhar uma estrada asfaltada. Só que a gente, não sei se a esperança acabou já quase, mas ela está perto de acabar, porque é muito tempo essas promessas desse asfalto, né, para melhorar a vida de todo mundo, inclusive de quem mora aqui também em Santarém, né, vai melhorar bastante, mas parece que o povo não enxerga, o governo não enxerga isso aí, né, que é preciso, faz tantas outras coisas, e isso aí que é uma coisa prioridade, que ele podia fazer para melhorar a vida dos trabalhadores, as pessoas que vivem lá ainda lutando, né, ainda estão naquele sofrimento, continuem naquele sofrimento. Quando chove é uma tristeza, não sei como que eles sobrevivem lá. Então, Orlando, o governo está em dívida contigo, com aquele agricultor que foi se inscrever naquela época. Como está, rapaz? E a gente hoje também estamos travando aí uma luta, que já que ele não cumpriu com o que ele prometeu, então que indenizasse essas famílias já no final como já eu, que já estou no final da picada, e outros que já morreram, que já está existindo muito pouco, então já que ele não deu o prometido, o menos que indenizasse essas famílias, que desse alguma coisa de gratificação para eles, para poder esse restinho de vida sobreviver com dignidade, porque até agora não tivemos nada da Transamazônica. Ok. Um sonho que ainda não se realizou, na verdade. Um sonho não realizado, infelizmente. Ok. Eu agradeço vocês dois pelas informações, por essas palavras de vocês que certamente vão contribuir para enriquecer a história do Brasil e a história das pessoas que formaram essa Transamazônica e que hoje realmente estão frustradas por falta de cumprimento das promessas do governo. Com certeza. Obrigado pela participação de vocês aqui você também no Portal Muiractã. Nós que agradecemos. Essa oportunidade, né? Muito bom. É a primeira vez na vida que a gente consegue desabafar um pouco, né? Esse sufoco que vive aqui dentro do coração da gente, né? Do íntimo da gente, o sofrimento, que toda vez que a gente vai contar essa história, muitas vezes as lágrimas caem, né? Porque o sofrimento foi sentido mesmo na pele, né? De cada um passou por lá. Obrigado.